Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, na Córcega, poucos anos depois de a ilha passar ao domínio francês. Filho de uma família de pequena nobreza, entrou para o exército e rapidamente se destacou. A Revolução Francesa abriu oportunidades para jovens oficiais como ele. Napoleão aproveitou o cenário de guerras e instabilidade política para construir sua carreira. Em pouco tempo, deixou de ser um simples oficial para se tornar uma das figuras mais importantes da França. Em 1793, Toulon revoltou-se contra a Revolução Francesa e recebeu apoio britânico e espanhol. Napoleão, então um jovem oficial de artilharia, participou do cerco à cidade. Ele defendeu um plano para conquistar posições estratégicas e bombardear o porto, obrigando os britânicos a abandonar Toulon. A vitória trouxe grande prestígio a Napoleão e ajudou a acelerar sua promoção militar. Em 1796, Napoleão recebeu o comando do exército da Itália, apesar de ter apenas 26 anos. À frente de tropas mal equipadas, enfrentou forças austríacas e piemontesas. Com rapidez e estratégias ousadas, venceu batalhas como Lodi, Arcole e Rivoli. Suas vitórias obrigaram o Piemonte a pedir a paz e fizeram a Áustria negociar. Napoleão retornou à França como um herói militar, aumentando sua popularidade e sua influência política. Em 1798, Napoleão liderou uma expedição ao Egito por motivos estratégicos. A França queria enfraquecer a Grã-Bretanha, ameaçando uma das principais rotas comerciais britânicas para a Índia. O Egito, então ligado ao Império Otomano, também era visto como uma região estratégica para ampliar a influência francesa no Mediterrâneo e no Oriente. Além dos objetivos militares, Napoleão levou cientistas e estudiosos para pesquisar a história, a natureza e a cultura egípcia. Em 1799, soldados franceses encontraram a Pedra de Roseta, com o mesmo texto em hieróglifos, demótico e grego. Anos depois, o francês Champollion utilizou a pedra para decifrar os hieróglifos, revolucionando o conhecimento sobre a escrita e a história do Egito Antigo. Em 21 de julho de 1798, Napoleão enfrentou as forças dos mamelucos na Batalha das Pirâmides, perto do Cairo. A famosa cavalaria mameluca era experiente e numerosa, mas os franceses possuíam uma formação defensiva eficiente, os quadrados de infantaria. Os mamelucos lançaram várias cargas, mas não conseguiram romper as linhas francesas. A vitória permitiu a Napoleão ocupar o Cairo e consolidar o domínio francês sobre o Egito. Nesta batalha existe um mito de que Napoleão teria mandado seus soldados destruir o nariz da grande esfinge de Gizé durante a campanha do Egito. Porém, isso é falso. Representações e relatos anteriores à chegada de Napoleão mostram a esfinge já sem o nariz. O dano provavelmente ocorreu séculos antes, no período medieval. Em 1º de agosto de 1798, a frota britânica comandada pelo almirante Horatio Nelson encontrou os navios franceses na Baía de Aboukir, perto do delta do Nilo. Os britânicos surpreenderam os franceses e atacaram por dois lados, enquanto a frota francesa estava ancorada. Após horas de combate, grande parte dos navios franceses foi destruída ou capturada. A derrota isolou o exército de Napoleão no Egito e fortaleceu o domínio britânico no Mediterrâneo. Em 1799, Napoleão deixou o Egito e avançou para a Síria, então parte do Império Otomano. Seu objetivo era impedir um ataque otomano ao Egito e ampliar o domínio francês na região. Conquistou Gaza e Jaffa, onde ocorreu um dos episódios mais controversos da campanha, a execução de prisioneiros otomanos. Em março de 1799, Napoleão chegou a Acre, na Palestina otomana, decidido a conquistar a cidade e avançar ainda mais pelo Oriente. Porém, encontrou uma forte resistência liderada por Omar al-Jazar, apoiado por tropas otomanas, e pelo britânico William Sidney Smith, que forneceu armas e reforços. Após semanas de ataques, os franceses não conseguiram romper as defesas. Sem suprimentos e com doenças entre os soldados, Napoleão abandonou o cerco em maio,
e recuou para o Egito. Em julho de 1799, Napoleão enfrentou um exército otomano, que havia desembarcado em Abukir, no litoral egípcio. Com cerca de 10.000 soldados, os franceses atacaram uma força otomana numericamente superior, que havia estabelecido posições defensivas próximas ao mar. Aí Napoleão explorou as falhas nas linhas inimigas e lançou ataques coordenados. A vitória foi decisiva. Milhares de soldados otomanos morreram ou foram capturados. Napoleão decidiu retornar à França. Em agosto de 1799, deixou o Egito secretamente a bordo da fragata Muiron, acompanhado por alguns oficiais. A decisão foi arriscada. Ele abandonava seu exército, que ficou sob o comando do general Kleber. Após atravessar o Mediterrâneo e evitar navios britânicos, Napoleão desembarcou na França em outubro. Ao retornar à França, Napoleão reencontrou Joséphine, sua esposa desde 1796. Durante sua ausência no Egito, o relacionamento havia enfrentado problemas e rumores de infidelidade. O reencontro, porém, aconteceu em meio a uma França mergulhada em crise política. Napoleão rapidamente voltou ao centro da vida política de Paris. Poucas semanas depois, participaria do golpe do 18 de Brumário, que derrubaria o diretório e mudaria o destino da França, onde tropas ocuparam pontos estratégicos de Paris. No dia seguinte, Napoleão foi ao Conselho dos 500, mas encontrou forte resistência. Deputados chegaram a acusá-lo de tentar se tornar um ditador. Soldados comandados por Murat dispersaram a Assembleia. O diretório caiu e nasceu o consulado. Após o golpe de 18 de Brumário, foi criado o consulado. Napoleão tornou-se primeiro cônsul, ao lado de Ciesiducos, mas rapidamente concentrou o poder em suas mãos. A nova Constituição de 1799 ampliou a autoridade do executivo e reduziu a influência das assembleias. Napoleão reorganizou a administração, fortaleceu as finanças, criou o Banco da França e iniciou reformas que buscavam estabilizar o país, após anos de revolução e guerra. Em 1801, assinou a concordata com a Igreja Católica, buscando reconstruir a relação entre Estado e religião. Na educação, criou os liceus para formar funcionários e oficiais. Também centralizou a administração, colocando representantes do governo nas regiões. Em 1804, o Código Civil consolidou princípios como a igualdade perante a lei e a defesa da propriedade, mas também reforçou a autoridade do homem dentro da família. Em 1800, Napoleão atravessou os Alpes e entrou na Itália para enfrentar os austríacos. Em 14 de junho, os dois exércitos se encontraram em Marengo. Inicialmente, os franceses pareciam derrotados, mas Napoleão recebeu reforços e reorganizou suas tropas. Aliados franceses chegaram no momento decisivo, e os franceses lançaram um contra-ataque que garantiu a vitória. Após anos de guerra, França e Grã-Bretanha assinaram a Paz de Amiens em março de 1802. O acordo encerrou temporariamente as hostilidades entre as duas potências. A França manteve grande parte de suas conquistas, enquanto os britânicos concordaram em devolver territórios coloniais. A paz, porém, durou pouco. Em 1802, Napoleão estava no auge de sua popularidade. Um plebiscito foi realizado para decidir se ele deveria permanecer no poder por toda a vida. O resultado oficial foi amplamente favorável, cerca de 3,6 milhões de votos a favor e apenas 8.000 contra. Napoleão tornou-se cônsul vitalício, ganhou novos poderes e passou a controlar ainda mais o governo. Em 1804, um novo plebiscito, diferente daquele realizado em 1802, aprovou a transformação do consulado em império e a nomeação de Napoleão como imperador dos franceses. Em 2 de dezembro, ocorreu a famosa coroação na Catedral de Notre-Dame em Paris. Diante do Papa Pio VII, Napoleão tomou a coroa e a colocou sobre a própria cabeça. Em 1805, várias potências europeias se uniram contra o Império Francês,
formando a terceira coalizão. Grã-Bretanha, Áustria, Rússia, Suécia e Nápoles participaram da aliança, preocupadas com a expansão do poder de Napoleão. Enquanto os britânicos dominavam os mares, austríacos e russos preparavam grandes exércitos no continente. Napoleão decidiu agir rapidamente, deslocando suas tropas para enfrentar os inimigos. Em 21 de outubro de 1805, as frotas britânica e franco-espanhola se enfrentaram perto do Cabo Trafalgar, na Espanha. O almirante britânico Nelson dividiu sua frota em duas colunas e rompeu a formação inimiga. Os britânicos destruíram ou capturaram muitos navios franceses e espanhóis, garantindo uma vitória decisiva. Nelson morreu durante o combate, mas a Grã-Bretanha consolidou sua supremacia naval. Em 2 de dezembro de 1805, Napoleão enfrentou os exércitos da Áustria e da Rússia em Austerlitz, no atual território da República Tcheca. Considerada uma de suas maiores vitórias, ficou conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. Napoleão atraiu parte das forças inimigas para seu flanco direito e, no momento decisivo, atacou o centro aliado. Sua artilharia foi concentrada contra as posições inimigas, ajudando a desorganizar suas linhas e abrindo caminho para a infantaria francesa. Após a derrota da Áustria em Austerlitz, a França parecia dominar a Europa. Porém, em 1806, a Prússia decidiu enfrentar Napoleão e juntou-se à Rússia, à Grã-Bretanha e à Suécia, formando a quarta coalizão. Napoleão reagiu rapidamente e mobilizou o grande exército para a Alemanha. Em outubro, suas forças derrotaram os prussianos nas batalhas de Jena e Auerstedt. A vitória destruiu grande parte do exército prussiano e ampliou o domínio francês na Europa Central. Após derrotar a Prússia em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental. Como não conseguia derrotar a Grã-Bretanha no mar, tentou enfraquecê-la economicamente. O decreto proibia aos países europeus sob influência francesa de comercializar com os britânicos. Napoleão acreditava que, isolada dos mercados continentais, a economia britânica entraria em crise. Porém, o bloqueio também prejudicou comerciantes europeus e foi difícil de aplicar. Portugal e Espanha foram invadidos, enquanto a invasão da Espanha já foi abordada em outro vídeo. Aqui o foco será Portugal. Aliado histórico da Grã-Bretanha, o governo português resistia às exigências de Napoleão para cumprir plenamente o bloqueio continental. Em 1807, França e Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau, permitindo a passagem das tropas francesas pela Espanha. Comandado pelo general Junot, o exército de Napoleão avançou sobre Portugal, levando a família real a fugir para o Brasil. Em 1809, a Áustria voltou a desafiar Napoleão e formou-se a Quinta Coalizão, com apoio britânico. Após combates na Baviera e na região de Viena, os exércitos se enfrentaram em Wagram. Em julho, cerca de 300.000 soldados participaram dos combates. Napoleão concentrou suas forças e lançou um grande ataque contra o centro austríaco. Após 2 dias de batalha, os franceses venceram. A Áustria pediu a paz, consolidando novamente o domínio francês na Europa. Após a vitória sobre a Áustria em Wagram, Napoleão buscou fortalecer sua posição na Europa. Em 1810, divorciou-se de Jean Safin, pois o casal não tinha herdeiro. Pouco depois, casou-se com Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria e filha do imperador Francisco I. O casamento tinha forte importância política, aproximava Napoleão da antiga monarquia dos Habsburgo. Em 1811, nasceu seu filho, Napoleão Francisco, conhecido como o Rei de Roma. Em 1812, Napoleão invadiu a Rússia, após o czar Alexandre se afastar do bloqueio continental. Com mais de 400.000 homens, o grande exército avançou pelo território russo, mas encontrou cidades abandonadas e campos destruídos pela estratégia da terra arrasada. Em setembro, Napoleão venceu a sangrenta Batalha de Borodino e entrou em Moscou. Porém, a cidade foi incendiada e os russos não negociaram. Sem suprimentos, os franceses iniciaram uma retirada desastrosa durante o inverno. A derrota na Rússia fortaleceu os inimigos de Napoleão. Em 1813, Rússia, Prússia, Áustria e Suécia formaram a Sexta Coalizão contra a França. Napoleão conseguiu reconstruir seu exército e avançou pela Alemanha. Em agosto, enfrentou uma grande força aliada na Batalha de Dresden.
Apesar da inferioridade numérica, os franceses exploraram as falhas inimigas e obtiveram uma importante vitória. Foi uma das últimas grandes vitórias de Napoleão, mas não conseguiu reverter o curso da guerra. Em outubro de 1813, Napoleão enfrentou uma enorme coalizão em Leipzig, na Saxônia. Russos, prussianos, austríacos e suecos reuniram centenas de milhares de soldados contra o exército francês. Durante 4 dias, os combates foram intensos, mas Napoleão acabou derrotado e obrigado a recuar. A batalha ficou conhecida como Batalha das Nações e foi uma das maiores da Europa até então. A derrota fez o domínio francês na Alemanha desmoronar e deixou o caminho aberto para a invasão da França. Em março, Paris foi ocupada pelas forças da coalizão. Sem apoio suficiente, Napoleão abdicou em abril de 1814. As potências vencedoras o enviaram para a ilha de Elba, no Mediterrâneo, onde recebeu soberania sobre a pequena ilha. Porém, seu exílio duraria menos de um ano. Em fevereiro de 1815, Napoleão fugiu de Elba e desembarcou na França, recuperando o poder sem disparar um tiro. As potências europeias formaram a 7ª Coalizão. Em 18 de junho, Napoleão enfrentou Wellington em Waterloo. O britânico posicionou suas tropas em terreno elevado e utilizou edificações fortificadas para proteger suas linhas e resistir aos ataques franceses. Com a chegada dos prussianos, o exército de Napoleão foi derrotado. Ele abdicou e partiu para o exílio em Santa Helena. A rotina era muito diferente de sua vida como imperador. Passava horas caminhando, lendo, ditando memórias e conversando com seus acompanhantes. Também cuidava do jardim e recebia alguns visitantes autorizados. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou. Entre 1814 e 1815, as potências europeias se reuniram no Congresso de Viena para reorganizar a Europa após as guerras napoleônicas. Áustria, Rússia, Prússia e Grã-Bretanha redesenharam fronteiras e buscaram restaurar o equilíbrio de poder e formaram a Santa Aliança para defender as monarquias e combater movimentos revolucionários. Assim, nasceu uma nova ordem europeia. Em 5 de maio de 1821, Napoleão morreu aos 51 anos. A causa registrada foi câncer no estômago, embora posteriormente tenham surgido teorias sobre possível envenenamento. Seu corpo foi enterrado em Santa Helena, mas, em 1840, seus restos foram levados para a França, onde foram sepultados no Hotel dos Inválidos. Napoleão morreu em 1821, mas após sua morte, o Arco do Triunfo foi finalmente inaugurado. Construído para homenagear os exércitos franceses, o monumento traz os nomes de centenas de generais e dezenas de batalhas e cercos. Assim, mesmo após sua morte, Napoleão continuou presente na memória francesa. Seu legado político, militar e cultural atravessou gerações e permanece visível até hoje.